Oi pessoal, sou o pastor Antônio Oliveira e o meu canal é Verbo e Vida. Entre lá no canal Verbo e Vida, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, comente e compartilhe com seus amigos, com seus contatos, pois através desta mensagem Deus poderá falar ao seu coração e ao coração dos seus amigos. Vamos ler a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, 21 e 22. Está escrito assim o texto sagrado. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Falar da morte, às vezes, nem sempre é muito agradável. Ouvir falar de um ser tão frio, um ser que parece que não tem nenhum sentimento à morte. Mas é interessante falar sobre a morte porque todo mundo tem medo da morte. Todo mundo tem medo da morte. Mas o que chama atenção é que todo mundo tem medo da morte, porém ignora o pecado. Por isso, as pessoas precisam saber que o pecado, a Bíblia diz em Romanos 5,12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Em Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A raça humana, todos nós somos separados de Deus. Tivemos a nossa comunhão cortada com Deus por causa do pecado. Todos nós viemos de um único casal, a saber, Adão e Eva. Logo, falar da morte de Cristo Jesus é falar da conquista da morte pela morte. Parece um jogo de palavras, né? A conquista da morte pela morte. Mas isso foi o que representou a morte de Jesus Cristo de Nazaré na cruz do Calvário. Vejamos o que disse C.S. Lewis em um dos seus livros, né? Abro aspas para o que disse, para o que escreveu C.S. Lewis. Somos batizados na morte de Cristo e ela é o remédio para a queda. A morte, de fato, é o que alguns indivíduos chamam hoje de, abro aspas novamente, ambivalente. Ela é a grande arma de Satanás e também a grande arma de Deus. É sagrada e profana, nossa suprema desgraça e nossa única esperança. Aquilo que Cristo veio conquistar e o meio pelo qual ele efetuou a conquista foi exatamente a morte. Jesus morreu para que aquela que exercia o poder, o domínio, a supremacia sobre a raça humana, que é limitada. A raça humana é limitada porque ela é finita aqui na Terra. Também ela é limitada pelo espaço. Daí o escopo, o desencadeador das crises existenciais é exatamente essa angústia de saber que como humano nós não somos eternos. Como humano nós não somos eternos. Além de não sermos eternos como seres humanos, ronda sobre nós a sombra da morte dia após dia e o medo de sermos pegos de surpresa e o medo de sermos ceifados antes mesmo de gozarmos de tudo aquilo que nós gostaríamos de gozar. Jesus, ele veio ao mundo com essa finalidade, em
2 Coríntios 5:21 diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo os homens, A morte de Jesus foi algo assim dos mais cruéis que já aconteceu na face da terra, foi algo assim dos mais cruéis que os homens puderam ver. Se fosse um espetáculo, seria um espetáculo dantesco, um espetáculo de horror, um espetáculo de terror, sem nada ter feito por merecer a morte que Jesus Cristo sofreu, a morte pela qual Jesus conquistou a liberdade, conquistou a certeza da vida eterna, porque Jesus, ele venceu a morte, para que nós em Cristo Jesus também tornássemos vencedores. Por isso, a morte, ela não assombra tanto aqueles que servem a Deus, pois a morte é simplesmente o anoitecer deste dia, o anoitecer de um dia para o alvorecer, para uma alvorada na eternidade, para uma alvorada na presença de Deus, para uma alvorada nos céus, para uma alvorada como conquistador daquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz, que foi a salvação, que foi a vida eterna, que foi a liberdade de um homem que se tornou cativo em Adão. Em Adão nós fomos feitos escravos. Em Adão o pecado escravizou o homem, porque o pecado é uma questão muito séria. Às vezes a pessoa falar em pecado, não existe pecado, existe pecado sim. O pecado é como um germe no corpo do homem. O pecado é como um germe, sabe? Um germe que não é possível alguém identificar esse germe e matá-lo. O pecado é esse germe, mas ele está ali, vivo. E no dia que ele se manifestar, você vai morrer. Porque a Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Que o homem ignore o pecado e prossiga e caminhe uma vida de pecado, ou que ele admita que é pecador, isso não faz diferença, porque o pecado é sempre pecado. E um dia ele matará aquele que não o abandonar, aquele que não se arrepender, aquele que não confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, aquele que não entregar sua vida a Jesus como o único porto de salvação, o único meio de salvação, o único meio do homem vencer a morte é por meio de Jesus Cristo. Quando ele confessa Jesus, quando ele crê em Jesus, quando ele crê na suficiência da morte de Jesus Cristo na cruz, aquele que venceu a morte pela morte. É isso mesmo que você está ouvindo. Jesus venceu a morte pela morte. É isso que nós acabamos de ouvir, que escreveu C.S. Lewis. A morte é a suprema desgraça e a nossa única esperança, porque é em Cristo Jesus que está a nossa esperança. Aquele que venceu a morte, aquele que é a primícia dos que morreram, ou seja, a primícia de quem desceu à sepultura e ressuscitou foi Jesus, para que nele nós pudéssemos também ressuscitar, para que em Jesus pudéssemos ter vida e vida com abundância. Por isso, pense na sua situação, pense na sua vida. A morte, ela é imprevisível. Você anoiteceu o dia, você foi para as suas atividades, mas você não tem a certeza absoluta que hoje você não será ceifado pela morte. Por isso, se arrependa. Arrependimento significa metanoia, na palavra grega, que quer dizer mudança de direção, mudança de mente. Para mudar a direção é necessário mudar a mente. Para mudar a direção, para mudar o caminho é necessário mudar a mente. É necessário mudar o pensamento. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta se você acha que deve ignorar Jesus Cristo Salvador. Saiba você que você ignorando Jesus Cristo Salvador, que ignorando Jesus, o autor e consumador da fé, o doador da vida, ele não vai deixar de ser o que ele é.
Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou, Jesus comprou a vida eterna, Jesus conquistou a sua vida eterna pela morte. Através da morte, Jesus conquistou a morte. O túmulo não o prendeu, o túmulo não foi suficiente. As cadeias das trevas não tiveram poder de subjugar e de manter Jesus preso na sepultura. Mas Jesus ressuscitou como primícias dos que dormem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E você pode ter a vida eterna hoje. Arrependa-se dos seus pecados enquanto é tempo. Confesse a Jesus como teu Senhor e Salvador. Então terás vida e vida eterna. Não a vida passageira, não a vida efêmera, mas a vida que permanece para sempre. Vida eterna é aquela vida que não tem começo nem fim, ou seja, não haverá mais contagem de tempo na vida eterna. Na eternidade seremos todos semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, arrepende-te enquanto é tempo. Confessa Jesus como teu Senhor e Salvador. Abandona a tua vida de pecado, abandona a mentira, abandona a desonestidade, abandona o engano, abandona a depravação, abandona a promiscuidade e confessa Jesus como teu Senhor e Salvador, porque senão a tua questão, a tua separação eterna de Deus é apenas uma questão de tempo. E se a morte vier até ti, se a morte vier até você, ainda que seja hoje, sem você ter se arrependido e confessado a Jesus como teu Senhor e Salvador, o teu lugar na eternidade será nas densas trevas, onde não existe dia, onde tudo é apenas noite, onde tudo é apenas dor, onde tudo é apenas sofrimento. Por isso, creia na obra de Jesus Cristo na cruz, creia no sacrifício de Jesus, é todo suficiente, é o único sacrifício aceito por Deus, o único sacrifício aceito por Deus para aquele que quer ser salvo, é o sacrifício que foi feito pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Arrepende-te enquanto é tempo. Este é mais um dia de oportunidade para você, dentro desse tempo que é chamado de Kairós, tempo de oportunidade. Receba neste dia Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador e terás a vida eterna. Deus em Cristo te abençoe.